Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Aqui estão as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Só que para resolver essa questão eu vou fazer o uso de diagramas de Venn para facilitar um pouco a ideia e a organização dos dados apresentados no enunciado. Eu vou trazer aqui o meu diagrama e vou agora começar a nossa questão. Inicialmente eu quero destacar o seguinte: a questão fala que na escola existem 1.200 alunos. Então eu vou colocar aqui, nesse retângulo aqui maior, a representação de todos os alunos da escola. Então, vou colocar aqui 1.200 alunos. Esse diagrama aqui da esquerda vai ficar para o pessoal que fala espanhol. Esse aqui da direita vai ficar para o inglês. E essa região daqui, que eu vou destacar aqui de cinza, exterior a esses diagramas, seriam os alunos que não falam nem inglês nem espanhol. Vamos lá. Depois a questão começa a passar os dados, que diz o seguinte, 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 alunos não falam qualquer um desses idiomas. Esses 300 alunos, dentro desse diagrama, eu vou representá-los aqui nessa região cinza. Então, vou botar aqui 300 alunos e vou observar aqui com vocês o seguinte, se eu tenho 1.200 alunos, e 300 desses alunos não falam nenhum desses idiomas, se eu subtrair desses 1.200 esses 300 alunos, eu vou encontrar aqui um número de 900 alunos, e com relação a esses 900, eu posso dizer o seguinte: 900 é o número de alunos que falam inglês ou espanhol. Entendam aqui nesse momento o seguinte: esse conectivo ou, deixa eu destacar aqui, esse conectivo ou nesse momento, ele tem sentido de pelo menos um desses idiomas. O que significa dizer o seguinte, que dentro desses 900 alunos, eu tenho alunos que podem falar somente inglês, que podem falar somente espanhol e que também podem falar os dois idiomas. Quando você olhar no enunciado para a informação de que 600 alunos falam inglês e que 500 alunos falam espanhol, você já percebe que, pegando esses 600 e somando com esses 500, a gente vai encontrar 1.100. E por que esse valor deu exatamente mais do que aqueles 900 que a gente acabou de pensar? Porque, na verdade, existem alunos que falam os dois idiomas. Esses alunos estão dentro desses 600 e também dentro desses 500. E quando eu somo 600 com 500, eu contabilizo esses alunos duas vezes. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte: se desses 1.100 a gente subtrair 900, a gente vai encontrar exatamente o número de alunos que foram contabilizados duas vezes, ou seja, dentro do grupo do inglês e dentro do grupo do espanhol. Então, eu vou encontrar aqui 200 e posso dizer o seguinte: esses 200 alunos, ou esse número 200, representa o número de alunos que falam inglês e espanhol. Dentro desse diagrama, esses 200 alunos devem ser representados aqui, 200 alunos que falam inglês e espanhol. Agora, veja só, dentro do inglês existe um total de 600 alunos. Nós já temos aqui 200, então sobram 400 alunos que falam apenas inglês. Olhando para o espanhol, nós temos um total de 500 alunos. Esses 200 aqui, eles já estão dentro do grupo do espanhol, o que faz com que sobre aqui 300 alunos que falam apenas espanhol. Pronto. Agora que eu separei todos os dados desse diagrama, a gente pode responder essa questão. E vamos aqui
observar qual é a pergunta. A questão diz assim, ó, escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo, deixa eu destacar isso, ó, e sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Observe o seguinte, os alunos que falam inglês, nesse diagrama, estariam representados aqui dentro dessa região, ó, que eu estou destacando aqui com essas linhas pretas. Esses alunos aqui falam inglês. E como a questão disse claramente que foi escolhido um aluno e sabemos que ele não fala inglês, então esses alunos em questão, os que não falam inglês, incluem esses 300 que falam apenas espanhol e esses 300 alunos que não falam nenhum desses dois idiomas. E agora eu respondo a nossa questão. Veja bem, para que eu determine a probabilidade de que um aluno fale espanhol, sabendo que ele não fala inglês, significa dizer que eu tenho 300 possibilidades de escolha, que seriam esses 300 aqui, sobre um total de possibilidades que é de 600, que seria somando os 300 que falam apenas espanhol e os 300 que não falam nenhum desses dois idiomas. E agora, para concluir a questão, é só simplificar aqui. Ó. Por 300, isso aqui vai dar 1. E dividindo por 300 os 600, a gente vai encontrar 2. Finalmente, a probabilidade vai ser 1/2 e o gabarito da nossa questão vai ser letra A.